Nesse momento nós vamos orar, agradecer a Deus por mais uma vez nós podermos louvar, adorar e receber uma palavra que vem do coração do Pai para os nossos corações, amém? Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez nós podemos estar na tua presença. Pai, podemos te louvar, podendo te adorar em espírito e em verdade, e sobretudo preparar os nossos corações para receber a tua palavra, que ela venha cair em boa terra nesse tempo de oportunidade, que ela venha falar aos nossos corações nesse dia, e que nós possamos ter realmente a nossa mente, o nosso coração em ti nesse tempo de oportunidade. Por isso eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Ao único que é digno de receber, aleluia, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber, aleluia, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Pai, nós precisamos de ti, assim como a costa precisa das águas, nós precisamos da tua presença, Senhor. E nesse momento nós queremos receber a tua palavra, Senhor. Pai, que tu possas falar aos nossos corações, abençoa nós que estamos aqui, o povo que está nos acompanhando através do YouTube. Queremos te pedir que tu possas estar alcançando cada vida, que toda preocupação eles possam entregar em tuas mãos, Senhor, porque nós temos uma palavra do Senhor que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. Nesse momento nós queremos entregar tudo em tuas mãos e descansar em ti. Por isso eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, a mensagem dessa noite é exatamente essa: entrega toda a preocupação a Deus. E em 1 Pedro 5,7, esta palavra está muito bem registrada e diz exatamente isso: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que significa lançar? Lançar significa arremessar ou projetar algo com força. Então, essa palavra tem um significado muito importante, que é nós remessarmos
e projetar algo com muita força. Então nós precisamos de um esforço para lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E quem nunca teve ansiedade? Todos nós temos uma tendência de ter ansiedade. Não são todas as pessoas, tem pessoas que às vezes não têm, mas a maioria das pessoas tem. Por isso, precisam pedir ao Senhor domínio próprio, paciência para enfrentar as situações vividas no dia a dia. Às vezes acontece uma situação que você fica angustiado, que você fica ansioso, e a gente tem falado que ansiedade é excesso de futuro, e é verdade. Quem é ansioso não consegue viver o presente, só consegue pensar no futuro e fica meio que desconcertado, não sabe para onde levar os seus pensamentos, né? Mas aqui diz também porque o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Então, como é importante nós entendermos e nós sabermos que nós podemos lançar sobre o Senhor toda a ansiedade que muitas vezes a gente carrega no nosso coração, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Então, o que você está vivendo, o que você está passando, como anda o seu coração, como anda as preocupações do seu coração? Você anda ansioso, você anda desanimado porque não aconteceu ainda o que você esperava? Como é que está o seu coração? Como é que anda essa questão de você estar sempre pensando que não vai dar certo, ou então sempre querendo antecipar aquilo que não vai acontecer no dia que você está pedindo, e você tem que ter uma certa paciência? Como anda então essa situação na sua vida e como anda na minha? É uma pergunta que eu faço para mim todos os dias, mas com muita vontade, com muita determinação, como nós vimos aqui, arremessando e projetando com muita força, nós vamos lançar sobre o Senhor, porque o Senhor mesmo pede: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Quando nós estamos ansiosos, nós estamos sobrecarregados, e o Senhor, Ele quer cuidar dessa ansiedade, Ele quer cuidar dos nossos corações. Então, o que nós devemos fazer é, com determinação, com muita vontade, lutar contra a ansiedade e dizer: eu quero descansar no Senhor, eu quero esperar no Senhor, porque quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós podemos confiar nele, porque Ele vai cuidar de cada um de nós. E como fazermos isso? O que a palavra de Deus diz a respeito das situações que a gente vive na vida, dos momentos que a gente passa de dificuldades? Então, o que a palavra de Deus pode nos orientar nesse sentido? O que nós podemos fazer quando nós estivermos ficando ansiosos? A gente pode ir em Romanos, capítulo 8, versículo 37 ao 39, aonde o apóstolo Paulo, ele fala exatamente que nada vai nos separar do amor de Deus. Então, ele diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Olha como é importante: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Meus irmãos, esta é uma palavra que nós devemos ter no nosso coração, nos nossos corações, todos os dias. Nada vai nos separar do amor do Senhor. E o amor do Senhor, o amor de Deus, lança fora todo medo, lança fora toda ansiedade que nós possamos estar carregando, que nós possamos estar levando dentro dos nossos corações. Mas para isso, como nós falamos, é preciso que com muita determinação, com muita força, nós possamos arremessar isso nos braços do Pai. E Ele mesmo pede: pode lançar, porque eu tenho cuidado de vós. Então, meus irmãos, nada pode nos separar do amor do Senhor. E em todas as coisas, não é uma coisa só. Na ansiedade, nós somos vitoriosos. Na preocupação, nós somos vitoriosos.
Em todas as coisas que nós temos passado, nós somos vitoriosos. Nas preocupações que nós carregamos nos nossos corações, nós somos vitoriosos. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Então, meus irmãos, nada vai nos separar do amor do Senhor, que foi conquistado na cruz por cada um de nós em Cristo Jesus. Então, em Romanos 8,31 também diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra nós, situação nenhuma será contra nós. Se nós estamos em Cristo Jesus, nada será contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, ansiedade, preocupação, na verdade, nada vai nos separar desse amor que é maravilhoso, o amor incondicional, que nós podemos estar em qualquer situação e você pode estar ansioso, você pode estar até no estado depressivo, já entrando no estado depressivo, mas o Senhor, Ele quer te alcançar nesse momento, quer me alcançar e quer trazer você para o seu aprisco, sabe, trazer você para a comunhão com Ele. Como é importante nós entendermos que nós temos um Deus que Ele nos ama incondicionalmente, que Ele está aqui, que Ele está aí onde você estiver, para te acolher e para te dizer: eu te amo e eu quero tirar você dessa situação, sabe? Quantas pessoas eu ouvi falando que estavam ansiosas e começaram a buscar o Senhor, começaram a fazer um tempo de jejum. Quem pode fazer, claro, não são todas as pessoas que podem fazer, a gente sabe disso. Começaram a orar ao Senhor, começaram a louvar e saíram desse estado de depressão, desse estado de ansiedade, para um estado de paz, porque a paz que excede todo entendimento, só quem concede, só quem nos dá é Jesus Cristo. Quando nós entregamos os nossos corações ao Senhor. Conversava com o meu irmão Fabrício hoje, e ele me falou que um casal aceitou Jesus essa semana na igreja. Como é importante, meus irmãos, a gente está pregando a palavra do Senhor, e ele falou: pastor, foram lá na frente, pediram para aceitar Jesus e aceitaram, porque eles entenderam que para ter paz, que para ter alegria, que para ter uma vida em abundância, é necessário que nós andemos com o Senhor. E o que nós estamos propondo aqui nesta noite é nós lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor, Ele quer cuidar dos nossos corações, das nossas emoções, quer cuidar da nossa mente, quer cuidar de tudo que faz parte do nosso ser, inclusive do nosso corpo também, porque quando nós somos ansiosos, quando nós estamos muito ansiosos, ou vivendo nesse frenesi, nós produzimos um hormônio chamado cortisol, que em grande quantidade ele não é benéfico para os nossos corpos, não é verdade? Então nós precisamos entender que a ansiedade, ela não faz bem para ninguém, e o Senhor não quer que o seu povo viva ansioso. Por isso Ele, em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aí quando você vai para Romanos 8, nós temos essa palavra que diz que nada vai nos separar do amor do Senhor. Então pode vir as tentações, pode vir momentos difíceis, pode vir situações que nós estamos vivendo, mas nada vai nos separar do amor de Deus. E em Romanos 8,31 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada será contra nós, porque nós temos um Deus, nós temos Jesus como nosso advogado, junto ao Pai, intercedendo por nós, que veio para nos mostrar um caminho sobremodo excelente. E o Senhor sempre nos chama a andarmos com Ele. Então, nós podemos, por exemplo, como diz o Salmo 127,2, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Olha que palavra maravilhosa. Às vezes a gente fica ansioso pelo dia de amanhã, a gente não descansa, a gente não dorme, e a gente sabe que até quando nós estamos dormindo, até quando nós estamos em casa, o Senhor trabalha ao nosso favor. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então o que nós podemos fazer? Descansar, entregar ao Senhor as nossas preocupações, sabe? É nós pararmos um pouquinho e dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero entregar as minhas preocupações a Ti, eu quero entregar a ansiedade que muitas vezes está me fazendo a ver só o amanhã, sem enxergar o hoje, sem viver as bênçãos que o Senhor tem para mim nesse dia.
Por isso nós chamamos o presente, é o passado, presente e futuro. Nós temos que viver o presente. E o Senhor quer nos ensinar a vivermos o hoje, o presente. É uma bênção estar na casa do Senhor hoje, quarta-feira. Então eu tenho que aproveitar, eu tenho que contemplar, agradecer a Deus por esse presente que é o dia de hoje. Mas muitas vezes nós estamos tão ansiosos que nós não percebemos o que está acontecendo ao nosso redor e estamos projetando já o amanhã. E isso é excesso de futuro. Isso se chama o quê? Ansiedade. Então, como é importante, meus irmãos, nós pararmos um pouquinho e entender que em todo tempo o Senhor está conosco. Aqui no Salmo 127, 2, ele diz: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, precisamos ser praticantes desta palavra, não somente ouvintes desta palavra, porque quando nós somos praticantes, meus irmãos, nós desfrutamos da palavra do Senhor, nós vivemos a palavra do Senhor na sua essência, nós começamos a ter uma vida em abundância. E como é importante nós entendermos que nós podemos mesmo, porque esse lançar significa arremessar com força. Nós temos que entender que o reino de Deus, como diz lá em Mateus 11, ele é tomado por esforço. Então nós muitas vezes estamos lutando com os nossos pensamentos, não é verdade? E a gente sabe que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Mas no momento de ansiedade, nós devemos, e eu conversava com uma pessoa ontem que está muito ansiosa, ligou para mim que está muito ansiosa, e eu falei: meu irmão, olha só, tem uma palavra, eu estava com essa palavra preparada, e eu falei: lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de cada um de nós. Então nós temos que parar e com muita vontade trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, porque nós ficamos às vezes cocheando entre dois pensamentos, né? Às vezes a gente está pensando, não vai dar certo, mas a sua vontade de vencer tem que ser maior do que a vontade de perder. A sua vontade de buscar a palavra do Senhor, ela deve ser maior do que pensar em coisas ruins, do que pensar nas coisas do mundo, do que pensar que não vai dar certo. Não, já deu certo. Nós lemos aqui: nada vai nos separar do amor de Deus, nada, nem a morte, nem a profundidade, nem a altura, nem os demônios, nada vai nos separar. A gente pode ler novamente aqui, ó: em todas as coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores. Então nada vai nos separar o quê? Do amor do Senhor que nos alcançou. Mas muitas vezes, ao invés de nós olharmos para o amor do Senhor, que lança fora todo o medo, nós estamos presos ao medo. E o medo realmente é um mal que nos aprisiona, não é verdade? Mas o Senhor não quer que nós vivamos aprisionados. O Senhor não quer que o seu povo viva, sabe, em amarras, sabe? Ele não quer, porque Ele veio para nos libertar. Ele veio, morreu na cruz do Calvário. Domingo passado celebramos, né, a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então Ele não quer filho seu ansioso, Ele não quer filho seu em depressão, Ele não quer filho seu triste. Então a proposta da palavra de Deus é que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância, com o nosso coração em paz, sabe? Confiando sempre nele, porque quando nós confiamos no Senhor, realmente, quando nós entregamos, o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. No Salmo 17, 8, o salmista Davi, ele diz: guarda-me como o menino do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Então a menina do olho é a parte da pupila, né? A pupila é a parte mais frágil do olho. Ela simboliza proteção extrema. Quando Davi fala: guarda-me como menina do olho, ele está dizendo: Senhor, guarda-me, porque eu preciso dessa guarda, desse refúgio no extremo. Eu sou carente de Ti, assim como a costa é carente das águas, né? Eu preciso estar sendo guardado por Ti. E sombra das Tuas asas representa refúgio, ternura e segurança divina. Quando ele fala que eu sou guardado à sombra das Suas asas, ele está dizendo: Senhor, eu estou sendo protegido pelo Deus Todo-Poderoso, né? Nós cantamos, né, que guarda-me, Senhor, aquela música do Kleber Lucas, né, que diz que
Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, é baseado exatamente nessa passagem que Davi fala, né? Guarda-me como menino do olho e esconde-me à sombra das tuas asas. Então o Senhor, Ele quer nos alimentar, Ele quer ser o nosso refúgio, Ele quer nos abraçar, Ele quer nos acolher. Como falta acolhimento nesse tempo, né? As pessoas nos acolher, né? Eu ouvia de uma pessoa essa semana também: eu sou tão bem acolhido por aquele povo ali da igreja, eu sou tão bem tratado. Falta isso muitas vezes nos lugares, sabe? A gente acolher as pessoas, a gente dar um abraço, a gente olhar com sinceridade, a gente abraçar. E essa pessoa falava para mim: eu sou tão bem recebido, eu sou tão bem acolhido. Por quê? Porque é importante e as pessoas estão precisando exatamente disso. E o salmista, ele diz: guarda-me como menino do olho, porque a parte mais sensível que tem no nosso olho, né, é a pupila, essa parte mais sensível. Então ele pede, né, que o Senhor guarde, porque ele está sensível, ele está realmente carente, e ele entende que a sombra das suas asas é um refúgio, é uma segurança divina para ele. Mas o salmista também, ele diz: ainda que eu ande o quê? Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, por que vivermos ansiosos? Por que vivermos pensando no amanhã sempre, quando nós podemos desfrutar da sua presença hoje, quando nós podemos orar, agradecer ao Senhor e dizer: muito obrigado, porque até que o Senhor tem me ajudado, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem me conduzido. Por que ficar com o nosso coração tão preocupado com o amanhã, se nós podemos desfrutar da presença do Senhor no presente que se chama hoje? Então as pessoas ansiosas, né, elas estão sempre projetando no dia de amanhã e não conseguem olhar o que está ao seu redor. Eu conversava com uma pessoa algum tempo atrás, que ela falou que ela se arrepende de não ter dado atenção para os seus filhos enquanto criança, já ela tem saudade. E é uma realidade. Muitas vezes nós damos importância a determinadas coisas e não enxergamos o que está ao nosso redor. Às vezes a família, os filhos, a gente não consegue dar atenção, e o tempo vai passando, né? O tempo vai passando, e quando a gente enxerga, passou e a gente não deu a importância devida que nós tínhamos que dar. E essa pessoa falava comigo: se nós olharmos para trás, a gente sempre vai pensar que a gente não deu atenção aos filhos, que a gente não deu atenção aos pais. Glória a Deus, porque assim, na minha parte, né, eu tenho meu coração muito alegre com isso, muito satisfeito, porque eu pude acompanhar o meu pai vivia até 100 anos de idade, e eu pude acompanhar a vida dele, poder dar atenção. E quando ele partiu, foi morar com o pai, eu senti paz no meu coração, porque quando ele estava vivo, eu pude dar atenção para ele. Como é importante, meus irmãos, se você não está dando atenção para os seus filhos, se você não está dando atenção para o seu pai, para a sua mãe, você fazer isso hoje, porque o amanhã, sabe, você fica pensando em tantas coisas que às vezes não é prioridade na sua vida, e quando eles se forem, né, você vai ficar lamentando, e depois não tem mais jeito, sabe? O presente é hoje, sabe? O presente é hoje. Isso é um presente. Quando você tem um pai, quando você tem filhos, a gente deve entender, né, como o poeta falou, que nós precisamos amar as pessoas como se não houvesse o amanhã, não é verdade? Mas nós estamos tão preocupados com o amanhã, com outras coisas, que nós não damos a atenção devida para as coisas que nos cercam, que são importantes, principalmente os nossos filhos, nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, que a gente se perde nessa situação da ansiedade. Não, estou preocupado com o trabalho, estou preocupado com isso, com aquilo, e o Senhor quer que nós possamos parar e dizer: o que tem roubado o meu tempo, o que tem roubado a minha paz, o que tem roubado a minha alegria, o que tem roubado realmente a minha paciência. Porque se eu estou ansioso, eu não tenho paz. Se eu estou ansioso, eu não tenho paciência. Se eu estou ansioso, eu não tenho domínio próprio. Engraçado que essa semana faltou luz na Rua dos Inválidos.
tá sem luz em algumas lojas até hoje, né? E quando foi ontem de manhã, o Felipe chegou na loja e falou: pai, aqui está faltando luz também. Eu falei: meu Deus do céu, será que vai faltar tanto tempo quanto está acontecendo na Rua dos Inválidos? A gente fica em outra área, em outro ramal de energia elétrica. E aí isso faltou 3h30 da manhã, e ele chegou na loja por volta de 5 da manhã, aí falou comigo, e eu falei: Felipe, vamos orar e pedir a Deus que resolva, porque se for igual a Rua dos Inválidos, a gente não vai trabalhar hoje. Mas glória a Deus, eu quero que seja resolvido da Rua dos Inválidos, lá no restaurante, por aquele povo, pelos comerciantes, porque é prejuízo, não é verdade? Mas quanto a nós, eu falei: Felipe, nós temos que descansar, vamos esperar no Senhor, né? Eu não tinha um tema para a palavra de hoje, mas Deus colocou no meu coração: lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. A gente já começa a entrar naquele pensamento: será que vai dar certo? Será que a gente vai ficar fechado? Será que isso e aquilo? Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Então eu comecei a orar ao Senhor. Quando foi 5h30 para 6 horas, eles deram um jeito no ramal, e graças a Deus a gente começou a funcionar. Foi um dia maravilhoso, um dia que eu falei com o filho: a gente nem esperava que fosse esse dia tão bom, né? E foi um dia maravilhoso. Você vê como é que Deus age. Eu estou orando para que aconteça na Rua dos Inválidos também, porque a gente pensa assim: eu sou privilegiado porque aconteceu comigo. Não, mas nós oramos, nós entregamos, e ao invés de nós ficarmos preocupados, murmurando, nós ficamos lá esperando. Depois os rapazes vieram lá, a gente já resolveu, encontramos o problema, mas nós estávamos ali em espírito de oração, entregando ao Senhor. Como é importante nesses momentos, meus irmãos, né? E a gente canta também um louvor que diz: cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá o quê? Uma chance de nós crescermos um pouco mais. Então, vem momentos, dificuldades nas nossas vidas, que nós precisamos lançar mesmo sobre o Senhor com força, sabe? E realmente esse lançar significa arremessar com força, com muita vontade, com muita determinação, dizer: eu confio em Ti, Senhor, porque nada vai me separar do Teu amor. Porque ainda que eu ande por situações difíceis, ainda que eu passe por algum problema muito difícil, eu vou confiar plenamente em Ti, eu vou crer que o Senhor está sempre comigo, e eu vou descansar em Ti. Eu vou, como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais o que Ele fará. Deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Meus irmãos, existem duas opções: ou nós vamos ficar preocupados, vamos ficar ansiosos, ou nós vamos ficar com o nosso coração apertado em determinadas situações, ou nós vamos entregar o Senhor, confiar e entender que nada vai nos separar do amor do Senhor. Mas para isso, nós temos que arremessar com força, lançar sobre o Senhor toda a preocupação que está no nosso coração. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento, o que você está passando, qual a preocupação que está sobre o seu coração, mas eu sei que existe um Deus também que pode tirar do teu coração toda a ansiedade, toda a preocupação, sabe? Ele quer ter esse encontro contigo, Ele quer transformar essa ansiedade em paz, essa tristeza em alegria. E essa paz é uma paz que excede todo entendimento, porque a paz que excede todo entendimento, em momentos de dificuldades que nós estamos passando, nós sentimos paz, nós sentimos até alegria. E tem pessoas que nós identificamos, porque sabemos que essas pessoas confiam plenamente no Senhor. Hoje mesmo chegou um senhor para tomar um cafezinho lá, e falou que não tinha o dinheiro suficiente. Eu senti que aquele senhor era um irmão, e depois ele confessou que era. O senhor tem quanto aí? Eu não tenho tudo, mas eu tenho isso. Mas não, você vai tomar um cafezinho com leite do senhor, está aqui, ó. Cafezinho com leite. Mas a gente sente a paz. Eu não consegui vender, porque ele vende avental, e é plástico, que a gente usa de pano, porque é muito quente. A gente não coloca de plástico, porque já é quente a cozinha. Se você coloca de plástico, ele fica mais quente ainda. Mas usamos de algodão, que protege também, né? E ele falou: eu não vendi nada, eu vim entregar aqui 3 aventais para uma loja, mas está fechada, eu não consegui.
o Senhor pode fazer para mim? Posso. E a gente sentia a presença de Deus naquela vida, né? E assim o povo de Deus, mesmo em dificuldades, ele estava alegre. E o Senhor, meu irmão, minha irmã que está aqui nos acompanhando, o Senhor quer fazer isso conosco também. Na hora da angústia, na hora da preocupação, lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, descansar, confiar plenamente no Deus que fez a promessa e é fiel para cumpri-la. Fui moço e agora já sou de mais idade, mas jamais vi um justo abdicar o pão. Então nós temos que confiar na palavra do Senhor, porque mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas que nós estamos passando, preocupação, ansiedade, falta muitas vezes de dinheiro, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. O Senhor, Deus da nossa provisão, o Senhor anda conosco o tempo inteiro. Não será esse momento que você está passando que vai roubar a tua paz, não. O Senhor quer que você retome a tua paz, retome a tua alegria. Então nesse momento nós vamos orar e nós vamos dizer: Senhor, eu quero que toda ansiedade que vem me acompanhando, que está no meu coração, seja lançada fora. Agora eu recebo a paz, eu recebo a alegria do Senhor e eu prossiga confiando plenamente no Deus que fez a promessa e é fiel para cumpri-la. Eu vou pedir à pastora Débora para continuar aqui orando, pedindo para que o Senhor possa alcançar os nossos corações. E você entrega toda a preocupação ao Deus que pode todas as coisas nesse momento. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Pai querido, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado por nossas vidas. Obrigado porque nós temos um lugar de refúgio, nós temos um lugar de refrigério, nós temos um lugar onde nós podemos correr e nos abrigarmos em Ti e sermos, Senhor, encorajados, fortalecidos, levantados e prosseguir na caminhada. Como o pastor Francisco disse, o Senhor veio para nos libertar. O Senhor não quer que nós fiquemos sobre a opressão das cargas, das batalhas do dia a dia. Porque o Senhor disse: olha, eu tenho dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições. Nós passamos por momentos difíceis. Mas o Senhor disse: eu quero que vocês tenham paz em mim. E muitas situações vêm para roubar a nossa paz, para roubar a nossa alegria. E a ansiedade, e como o pastor Francisco disse, que é excesso de futuro, vem para roubar, é um ladrão da nossa paz, desse presente que o Senhor nos dá, da alegria. Pai, que também traz desgaste à nossa vida emocional, ao nosso físico, à nossa mente. Mas o Senhor não quer que nós andemos assim encurvados. O Senhor não quer que nós andemos aprisionados, oprimidos por essas demandas, por esses desafios. Mas ao contrário, o Senhor quer nos fortalecer. Tua palavra diz que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então você está passando por um vale? Há um Deus que quer cuidar de você. Há um Deus que cuida de nós. Davi disse certa vez: o Senhor é o meu pastor. Eu me deixo ser pastoreado pelo Senhor e eu experimento a abundância, a provisão, toda a sorte de tudo aquilo que eu preciso, das minhas necessidades sendo supridas. Então, nós precisamos lançar, nós precisamos colocar nas mãos do Senhor, porque a palavra de Deus diz: lança sobre mim a tua ansiedade. Ou seja, não tente resolver sozinho, não tente resolver na força do braço da carne, mas se coloque dependente do Senhor, se coloque nas mãos do Senhor, se abra para receber dele a instrução, a direção, como um bom pastor que ele é e quer nos dar como nós vamos agir. Porque é certo que vamos ter a nossa parte, mas a primeira coisa que temos que fazer é buscar o Senhor, lançar sobre ele, lance sobre ele essa ansiedade, lance sobre ele essa preocupação, lance sobre ele esse medo que vem
e que quer muitas vezes nos paralisar. Mas nós temos um lugar de refúgio, nós temos um lugar aonde nós podemos ser restaurados, aonde nós podemos ser levantados, aonde nós podemos ser fortalecidos e revestidos do poder do Espírito Santo de Deus para enfrentarmos as demandas da vida, os gigantes que se levantam, como Davi, que enfrentou aquele gigante, não na força do braço da carne, não vestindo a armadura de Saul, mas na força do Senhor. E é isso que o Senhor quer, que a gente possa encarar os dilemas da vida, encarar a realidade da vida, mas não sozinhos, tomando posse dessa companhia, desse auxílio, desse pastor que está caminhando conosco e que apenas quer que a gente o envolva, que a gente o convide, que a gente entregue nas suas mãos. Como o salmista disse, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, não toma de volta não. Não tenta resolver sozinho, mas coloca e receba como resposta para o seu coração a paz como um presente. Paulo vai dizer, olha, quando você estiver ansioso, ore, entregue ao Senhor tudo que está sobrecarregando a sua vida, com oração, com súplica e já agradecendo com ações de graças. E ele diz que a paz de Deus, o resultado dessa entrega, o resultado de já agradecermos antecipadamente pela provisão, pela direção, pela solução, pelo escape, é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai estar guardando a nossa mente e o nosso coração na certeza, na convicção de que não estamos sozinhos e que porque o Senhor está conosco, nós saltamos as muralhas. Por isso te louvamos, ó Pai, pelo teu grande e imenso amor. Te louvamos porque o Senhor não nos chama para nos deixarmos sozinhos, mas ao contrário, o Senhor é o nosso companheiro, o Senhor é o maravilhoso conselheiro, o Senhor é o nosso Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. E por isso te louvamos. Queremos, sim, nos aquietarmos na Tua presença, queremos entregar nas Tuas mãos e queremos estar sensíveis à voz e à condução do Teu Espírito Santo. Por isso entregamos e já queremos Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. O restante de semana abençoado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.